Poda fitotécnica. Objetivo. Nessa apresentação, comentaremos sobre a poda fitotécnica. Nosso objetivo é discutir, de uma forma didática, a terminologia usada nesse assunto, assim como seus aspectos teóricos. Tipos de poda na literatura. Numa rápida busca pela internet, verificamos 20 tipos de podas citadas. Poda de formação, poda de condução, poda de rejuvenescimento, poda verde, até esqueletamento. Será que esses tipos de podas possuem características específicas ou são apenas denominações diferentes para operações semelhantes? Bem, para a execução dessas podas, sempre são usadas as mesmas ferramentas e o conceito de poda é o mesmo para todas essas denominações. As principais ferramentas utilizadas são as tesouras, serrotes, escadas, canivetes e outros. Conceito de poda. A poda, origem do latim, putare, é cortar ramos de uma árvore, limpar, derramar. Mas no sentido fitotécnico, a poda pode ser considerada uma técnica usada principalmente na área de hortifruticultura com objetivos específicos. Qual o objetivo, então, da poda fitotécnica? Ou seja, por que podamos as plantas? Nós podamos as plantas para alterar, modificar, e controlar o desenvolvimento natural das plantas. Então, o que queremos alterar? Vamos conhecer, então, o desenvolvimento natural das plantas. Como que ela é a forma e o tamanho dessas plantas. As plantas que desenvolvem-se naturalmente alcançam o tamanho máximo de acordo com suas características e o ambiente. Possuem copa arredondada e densa, com bastante ramificação, o que não permite uma boa luminosidade no interior de sua copa. Então, nós estamos vendo aqui o interior de uma mangueira, que, devido ao sombreamento, os poucos brotos que possam surgir no interior da copa são débeis, o que os predispõe para a incidência de doenças. Também, devido ao sombreamento, as gemas dos ramos não sofrem diferenciação floral. Nessas plantas, a floração ocorre de forma abundante na periferia da copa. Então, isso aqui é conhecido, uma mangueira que está bem florida, mas tudo na periferia da copa. Produção de frutos. A natureza das plantas é produzir sementes para a perpetuação da espécie. Os frutos são apenas a proteção das sementes. A planta vegeta, faz fotossíntese e, quando estiver com bastante reserva, ela floresce abundantemente para produzir o máximo de sementes, consequentemente o máximo de frutos. Essa alta produção de frutos provoca a alternância de safras, ou seja, produz muito em um ano e praticamente não produz no próximo ou próximos anos. Além disso, os frutos, por serem abundantes, são menores e, na maioria das vezes, não atendem à exigência do mercado. Essas características da forma da planta e produção dos frutos dificultam os tratamentos culturais, fitossanitários e a colheita. Com base nesses conhecimentos, podemos definir os objetivos da poda. Então, o que nós queremos? Nós queremos, primeiro, controlar a forma e o tamanho da planta. Segundo, evitar a alternância de safras e controlar a produção. E terceiro, manter a forma e o tamanho da planta. Observação: a poda fitotécnica deve sempre atender um ou mais desses objetivos. A poda recebe as denominações não pela simples ação, mas de acordo com os objetivos específicos que se quer alcançar. Portanto, quando nos referimos à poda fitotécnica, pode-se resumir em apenas 3 tipos. Seria a poda de formação ou de condução, quando nós estamos podando com esse objetivo de formar a planta. A poda de produção ou frutificação é exatamente o objetivo de podar para controlar a frutificação. E a poda de manutenção e limpeza para manter a forma, o vigor e a sanidade da planta. Observação importante: nem todas as podas executadas em plantas podem ser consideradas fitotécnicas.
As podas realizadas pelas companhias de energia elétrica em plantas de arborização urbana têm o objetivo de proteger a fiação elétrica. Portanto, não atende nenhum dos objetivos da poda fitotécnica. Então, agora nós vamos comentar os tipos de poda. Poda de formação ou de condução. Essa poda é realizada nos primeiros anos de vida da planta. A duração desta fase é variável de acordo com as espécies. O objetivo é formar uma estrutura vigorosa, sólida, bem equilibrada, com boa luminosidade no interior da copa, bem arejada e que facilite os tratamentos culturais, fitossanitários e a colheita. Nesse período é necessário eliminar somente ramos em excesso, com a finalidade de dar à planta a forma desejada. Sempre lembrando que para as plantas desenvolverem-se bem, elas necessitam de boa área foliar. Exemplo da poda de formação e condução do pessegueiro. O pessegueiro pode ser conduzido de diversas maneiras. Ela pode ser conduzida numa formação em vaso, em V ou em Y, em líder central, né, como apresentaríamos a seguir. Então, aqui nós temos uma muda de pessegueiro que já foi podada para a formação dos ramos laterais, os ramos secundários. É uma poda baixa. Nessa fase, é muito importante seguir o planejamento. É uma fase não produtiva. Podemos até fazer uma analogia com o ser humano. A planta, nesse período, é como uma criança. Nós temos de dar as melhores condições para ela se desenvolver, né, tanto a copa e o sistema radicular, para que depois ela entre em produção. Então, aqui nós temos já a condução em vaso. Essa inclinação do ramo, que é uma técnica bastante utilizada nesse sistema, ela deve ser feita porque diminui o vigor do ramo e favorece a frutificação. Sempre informando que essa inclinação deve ser feita em ramos lenhosos, porque se fizer em ramos ainda verdes, herbáceos, você tira muito o vigor da planta. Então, aqui já uma planta quase formada, nos últimos anos já de formação, e aqui uma planta totalmente formada. Toda a estrutura já está formada, então agora sempre é só fazer a poda de frutificação e a poda de manutenção ou limpeza. Da mesma forma, ela já ocupou todo o espaço, né, e já está em produção. Aqui um outro sistema de produção de pêssego, né, o sistema em V ou em Y, que nós fazemos um adensamento em linha e um espaçamento maior entre as linhas. Então, aqui a produção é feita mais nesses ramos laterais. Então, aqui ocorre uma competição um pouquinho maior, né, entre as plantas. E a formação em líder central, né, que ela forma praticamente um tipo de um cone, também em pessegueiro. Principais erros decorrentes da poda de formação. Poda prematura de ramos que nascem no tronco, impedindo o engrossamento do mesmo. Isso provoca o estimulamento do tronco, muito comum na formação de mudas para a arborização urbana. A exposição à luz direta nos ramos primários também pode causar escaldadura. Então, essa desnudação do interior da copa também é um dos problemas, erros decorrentes da poda de formação. Também a formação dos ramos primários muito alta dificulta os tratos culturais da copa. Numerosos ramos secundários. Se está determinado para ter 4 ramos secundários, deixar 4 ramos secundários, não deixar 6, 7, o que daí futuramente vai dar problema de sombreamento no interior da copa. Alta produção de frutos durante a formação da planta. Gera plantas nanicas. Então, muito cuidado no controlar a produção de início na formação da planta. Primeiro nós temos que formar toda a estrutura para depois ela produzir. Poda de frutificação ou poda de produção. Essa poda é realizada para evitar alternância de safras e obter colheitas regulares anualmente, com frutos de boa qualidade. Deve-se manter sempre um bom equilíbrio entre a vegetação e frutificação das plantas. Essa poda consiste na retirada de excesso de ramos produtivos e é realizada durante a fase produtiva das plantas. Observação. O potencial de produção de frutos
depende das reservas das plantas, que é influenciada também pelos ciclos anteriores, e não somente do ato de podar. Por essa razão, quando interferimos com a poda, devemos conhecer o histórico daquela planta. Trabalhos científicos comprovaram que a fase da lua em que as plantas são podadas não interfere na produção de frutos. Principais erros decorrentes da poda de frutificação. Quando deixa de ser realizada durante vários anos e é retomada de forma severa em anos subsequentes, ou quando não são realizadas as podas complementares. A pessoa vai lá, poda e esquece da planta. Então, daí há uma brotação intensa, e esse é um dos grandes problemas de erros, né, da poda de produção. Eliminação exagerada de ramos no interior ou na base da planta. O número e qualidade dos frutos estão em função da quantidade de folhas que a árvore suporta. Excesso de ramos de produção e de frutos. Daí nós vamos causar alternância de safras. Poda de manutenção ou de limpeza. Essa poda é realizada para manter a forma e a sanidade da planta. Nessa operação são retirados ramos em excessos que estejam mal posicionados, fracos ou contaminados. É realizada principalmente na fase de repouso fisiológico das plantas, associadas com o tratamento de inverno, principalmente para a manutenção da forma e tamanho da planta. Então, aqui nós temos uma plantação de caqui e que é feita a poda de limpeza no inverno. Então, essa poda de limpeza é a poda mais grosseira. Ela vai tirar o excesso, vai diminuir o tamanho, ela vai ficar preocupada com a forma, não com os ramos de produção. Então, olha, ela retira, mantendo a planta no seu espaçamento, para depois vir a poda mais refinada, que é a poda de produção, selecionando os ramos de produção. Sempre vem a pergunta, qual planta produz mais, as podadas ou as não podadas? Então, a resposta é, as não podadas produzem mais. Se compararmos planta por planta, nós diremos que as não podadas são mais produtivas. Então, por que o produtor poda? Então, a resposta é, por quê? Podando, ele pode cultivar maior número de plantas por área, obter maior rendimento por área cultivada, melhor qualidade dos frutos, maior facilidade e menores custos nos tratamentos culturais, sanitários e na colheita, e regularidade das produções anualmente. Então, nós comparando agora as mangueiras, né, uma mangueira se desenvolvendo naturalmente e outra podada, né, com formação mais baixa. E a planta vai ser menor. Aqui é uma proteção com solução de cal, para proteger da insolação direta dos raios do sol. Então, nós vamos ver que nós podemos conduzir, né, o tamanho, formando o tamanho, diminuindo o tamanho e colocando o maior número de plantas por área. E que nós teremos, assim, um rendimento por área maior e um aproveitamento dos frutos de qualidade melhores também. Podas complementares ou operações complementares. Também é denominada de poda verde, pois é realizada durante o desenvolvimento vegetativo da planta. A poda é um processo de intervenção. A poda é um processo de intervenção nas plantas. Para toda ação que executamos, ocorre a reação natural das plantas. Essa reação exige novas intervenções do podador. Essas operações complementares, que são verdadeiramente podas, são de extrema importância para alcançar os objetivos da poda fitotécnica. A seguir descreveremos algumas dessas operações. Então, a desbrota e videira, que é a eliminação dos ramos do ano em excesso. É realizada no início do crescimento com o objetivo de eliminar ramos novos que não farão parte integrante da estrutura da planta. Então, aqui nós fizemos uma poda em videira. Então, veja, surgem diversos ramos e nós temos que podar, fazer a desbrota para que tenha uma aeração e desenvolvimento melhor dos ramos. Retirada de botões e flores. Isso aqui é feito em videira Itália. Cerca de mais de 50% dos botões florais são retirados, né? Passa-se a escova
e deixa mais de 50%, mais de 50% dos botões são retirados. E deve ser complementado ainda com raleio de frutos, para que aquela videira apresente aqueles cachos com as bagas bem soltas. Raleio de frutos de pêssego. Então, nós temos um ramo aqui com bastante frutos. Esse daqui o que vai causar isso aqui? Alternância de safras, frutos de menor qualidade e maturação também irregular. Então, nós temos um fruto de menor qualidade, nós deixamos 2 ou 3 frutos por ramo. Desfolha. Assim como a retirada de ramos, a retirada de folhas evita atritos com os frutos, melhora a iluminação e arejamento do dossel, auxilia no controle de doenças e pragas e oferece boas condições para o amadurecimento e coloração dos frutos. Então, quando nós temos aqui uma videira, um sistema de condução enlatada, que nós chamamos, é o caramanchão, então nós vamos dar uma olhada aqui na luz solar que penetra. Ela tem que ser, essa área tem que ter mais de 30%, ou em torno até de 30%, de luz direta. Com isso, vai haver uma maturação uniforme, um desenvolvimento bem rápido e a coloração dos frutos vai ser bem melhor. De formação, de produção e manutenção também podem receber diferentes denominações de acordo com a época e a intensidade de execução com que são realizadas. Vamos falar primeiro sobre a época, conforme a época e fase do desenvolvimento da planta em que a poda é executada. Vamos dar um exemplo de videira. Poda de inverno ou poda seca. São as podas realizadas no inverno após a dormência da planta. A poda é realizada na fase de mobilização de reservas em ramos lenhosos sem folhas. Ou, também em videira, pode ser executada a poda de verão ou poda verde, em que a poda de produção é realizada na fase de acúmulo de reservas em ramos com folhas na estação de verão. Por exemplo, aqui nós temos uma videira conduzida no sistema dilatada, que ela passou pela fase de dormência e está na fase de mobilização de reservas, ou seja, ela já está com o choro da videira. Então, aí é feita a poda de produção. Mas essa poda de produção também é chamada poda seca, porque ela está sem folhas, ou poda de inverno, porque é realizada no fim de inverno. Então, aqui a poda foi realizada, poda seca ou poda de inverno. Também nós produzimos uva, nós plantamos uva em regime tropical, em que a planta não entra em dormência. Então, aqui ela já foi colhida, ela está na fase de acúmulo de reservas, e ela é podada na fase de acúmulo de reservas. Como os ramos estão com folhas, nós chamamos de poda verde, ou poda de verão, que é realizada geralmente na época de verão. Então, aqui é feita no Nordeste, uma poda realizada no Nordeste, é a mesma uva Itália, e o mesmo sistema de condução, o sistema dilatado. Então, veja que tem sobre bastante folhas ainda, né, porque a planta estava na fase de acúmulo de reservas. Isso daí nós vamos detalhar melhor quando nós falarmos direto sobre poda da cultura da videira. Também ela pode ser classificada, essas podas, conforme a intensidade de sua execução. As denominações dessas podas variam de acordo com a intensidade e também com as espécies de plantas. Geralmente, essas podas renovam toda a copa das plantas, com mais de um objetivo. A seguir, apresentaremos alguns exemplos de podas que renovam a copa periodicamente. Recepa da videira, realizada em uvas para a produção de vinhos, atende aos objetivos de limpeza, formato e produção. Então, aqui nós temos a cepa da videira. Esse sistema, olha, aqui estão os ramos já podados. Esse sistema de condução é muito utilizado em regimes em climas mediterrâneos, em que é seco durante a produção dos frutos, porque ele fica baixo. Então, se fosse aqui para nós, aqui na nossa região, época de chuva, daria muita doença em frutos. Essa é chamada a recepa.
poda de recepa. Vamos dar um exemplo aqui do esqueletamento do cafeeiro. Também atende os objetivos de limpeza, renovação da copa e controle de produção de frutos. O cafeeiro tem uma alternância de safra bastante acentuada. Então, depois de uma forte produção, de uma boa produção, os cafeicultores recepam o cafeeiro, né? Eles fazem o esqueletamento, eles cortam, eles desfolham, tiram todos os ramos, e naquele ano ele só vai vegetar. Ele vegeta e produz os ramos de produção. Como ele não produz, é considerado safra zero. No próximo ano, ele vai produzir o café, uma boa safra. Assim que terminar essa safra, colher esses frutos, eles voltam à recepa para que elas produzam novamente, renove a copa para produzir depois de 2 anos. Então, é chamada safra zero. Poda drástica da figueira. Também atende os 3 objetivos: manter o formato da planta, a sanidade, que é o controle da broca do caule, e a produção. Então, aqui nós temos o figo em produção. O figo se desenvolve, vai crescendo, ele vai produzindo um fruto, um pseudo-fruto, né, em cada axila das folhas, e ela vai se desenvolver durante a primavera e o verão, e quando chega no outono, ela para, ela entra em dormência, caem as folhas, e fica pronta para a próxima safra. Como pode ocorrer aqui broca do caule, dos ramos, é feita a poda drástica em figueira. Então, todo ano volto a poda para a produção, ocorre uma brotação, faz-se aqui a desbrota, selecionando os ramos. Você vai selecionar, se for para frutos de mesa, 8 a 10 ramos em crescimento, e se for para a indústria, pode ser de 20 a 25 ramos para a produção de frutos para a indústria, aquele figo verde. Então, aqui é feito já a desbrota para o desenvolvimento dos ramos. E aqui a poda mecanizada, usada para a manutenção da copa e seu espaçamento. Então, é muito utilizado em sítios, né, para manter o espaçamento adequado, né, a ventilação maior na videira e renovar também os ramos de produção. É feito lateralmente e também o topo da planta. E para finalizar, os tipos de gemas. Bom, o que é uma gema? A gema é o rudimento de um ramo ou de flor. Nós temos, em questão da funcionalidade das gemas, 3 tipos: vegetativa, florífera e mista. A vegetativa é a gema que, quando se desenvolve, forma ramos, folhas e outras estruturas, sem formar flores. Florífera é a gema que, quando se desenvolve, forma flor. E mista é a gema que, quando se desenvolve, forma ramos que trazem os botões florais. Então, aqui nós temos o pessegueiro, e o pessegueiro possui gemas florífera e gema vegetativa. Então, no ramo do pessegueiro, que se desenvolveu no ano anterior, nós vamos ter, assim, nas axilas, às vezes composto perto de 3 gemas. As laterais geralmente são de flores e a do meio é uma gema vegetativa. E quando brota, aqui vai se desenvolver um ramo ou uma roseta de folhas, né? E aqui vai se desenvolver os frutos, flores e frutos. Então, esse ramo que desenvolveu no ano anterior, ele está produzindo, ele produz os frutos, e esse ramo aqui vegetativo vai produzir o ramo que vai se diferenciar para a produção no ano seguinte. Então, nós dizemos que o pessegueiro produz no ramo do ano anterior. Esse ramo, então, do pessegueiro, nesse ano ele vai se desenvolver, vai se diferenciar para formar as gemas floríferas para produzir no ano seguinte. E a gema mista, ou gema fértil, que é de videira, que é uma gema que ela pode ser vegetativa ou mista. Se for vegetativa, ela vai produzir um ramo sem inflorescência.
Se for uma gema mista, ela vai produzir um ramo com inflorescência. Então, aqui no caso, nós selecionamos uma gema mista que produz o ramo e que já vai trazer inflorescência e que vai produzir o cacho de uva aqui. Ou seja, nós aqui temos... Ou seja, ela produz no ramo do ano, o ramo que está crescendo. Conclusão. Nessa apresentação, não comentamos sobre a época de podar e nem a respeito das podas usadas para controlar a época de produção. As podas usadas para esse fim são as mesmas apresentadas, ou seja, a poda fitotécnica. Porém, essa técnica requer conhecimentos específicos sobre a fisiologia da planta e sua interação com o clima da região. Por essa razão, comentaremos esse assunto em aulas específicas de cada fruteira. Obrigado, deixe seu comentário ou mande um e-mail com suas dúvidas e sugestões para aulafruticultura@gmail.com.